O Sermão da Montanha, parte 6. Mateus capítulo 5, versículo 27 e 28. Olha o que Jesus falou. Ouviste que foi dito aos antigos: não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Cristo estava mostrando para as pessoas presentes naquele discurso que o ato de desejar uma pessoa casada era adultério. Ou seja, um casado desejar alguém casado é adultério, um solteiro desejar alguém casado é adultério, um casado desejar alguém solteiro também é adultério. Então Cristo ele veio mudando um pouco o conceito. Naquela época, para o adultério ser concretizado, era necessário que a pessoa se envolvesse intimamente com alguém. Já na graça com Cristo, se a pessoa olhar e desejar cobiçar alguém, ela está adulterando. Lógico, se essa pessoa for casada. Continuando. Como o inimigo engana uma pessoa para cometer um adultério? Tudo começa quando a pessoa fica observando alguém que não é o seu cônjuge, o seu marido, a sua esposa. Aí o inimigo começa a mostrar naquela pessoa aparentemente muitas qualidades boas, uma beleza sobrenatural, uma pessoa perfeita. O inimigo vai atuando bem devagar, ele vai atuando na mente, mostrando algo que exteriormente é prazeroso. Após o ser humano aceitar o pensamento, o coração passa a cobiçar aquela pessoa. O inimigo não mostra a consequência, que é a destruição, não mostra o que vai perder com isso. Para um pouquinho. Então, como é que funciona? Como é que começa o adultério? Começa da seguinte forma: você começa a olhar para alguém, começa a desejar aquela pessoa, o inimigo começa a mostrar para você qualidades naquela pessoa, uma beleza sobrenatural, e você não nota, você já está o quê? Presa nas garras do inimigo. Então, aos poucos, ele vai trabalhando na mente, ele vai enganando, ele vai iludindo, ele não mostra para a pessoa a consequência do adultério. Ele não mostra que a família vai ser destruída, ele não mostra que a família vai ser constrangida, o inimigo não mostra que a pessoa está escolhendo o caminho da condenação, o caminho do inferno. Ele simplesmente bloqueia a mente da pessoa para não enxergar as consequências do adultério e começa a mostrar uma aventura, algo prazeroso naquele adultério. E aí ele vai se envolvendo, pensa que não, o laço de Satanás é fechado e a pessoa é alcançada, é destruído pela força do mal, pelo maligno. Então Cristo já veio falando: olha, se desejar e cobiçar, se olhar, desejar, cobiçar, é adultério. Na lei tinha que concretizar fisicamente, na graça, só em desejar já adulterou. Então, em determinados pontos, irmãos, a graça é mais rígida do que a lei. Então vamos continuar. Vejamos exemplos para que o inimigo trouxe a tentação e eles aceitaram. Judas traiu Jesus. Nós encontramos em João capítulo 13, versículo 2, onde Judas ele chegou a uma conclusão de vender Jesus. Vendeu Jesus por 30 moedas. Ele traiu Jesus. Ou seja, Satanás começou a trabalhar na mente de Judas, começou a convencer a ele que o certo a fazer era vender Jesus. Então, quando Judas foi vender Jesus, na concepção dele, na mentalidade dele, ele estava fazendo o que era certo. Quando a pessoa começa a se envolver, começa a se prender em um adultério, na mente da pessoa, ela está agindo certo. Eu mereço ser feliz, eu mereço viver uma aventura. Então a pessoa não consegue enxergar a consequência. E aí eu estou citando aqui o caso do Judas. Judas não estava enxergando a consequência. Na concepção, na mentalidade de Judas, era o certo a fazer. Veio a tentação e Judas aceitou e caiu na tentação. Vamos ver o segundo exemplo, que é Ananias. O Ananias ele reteve parte do preço de uma propriedade vendida. Você encontra isso em Atos capítulo 5, versículo 3. Naquela época a igreja estava com um propósito.
os irmãos se reuniam para ajudar uns aos outros, ninguém era obrigado a participar, era tudo voluntário, e as pessoas vendiam ali as suas propriedades, os seus bens, e entregavam para os apóstolos administrarem. Era voluntário, não era obrigatório. E esse homem chamado Ananias, ele era casado com uma mulher chamada Safira. Eles venderam uma herdade, venderam uma propriedade e entregaram para os servos de Deus, para os apóstolos, uma parte daquela propriedade. Só que ninguém era obrigado a vender, ninguém era obrigado a dar. Mas se fosse fazer, tinha que ser da forma certa. E a forma certa era a entrega total. Ele reteve parte da herdade. Aí o apóstolo perguntou para ele: você vendeu, portanto, essa herdade? Ele falou: sim, portanto. E ali o apóstolo falou para ele: por que você deixou Satanás te enganar? A propriedade não era sua, vendido, o dinheiro não era seu. Por que você deixou Satanás enganar seu coração? E esse homem, ele foi sentenciado à morte, ele morreu na hora. Logo em seguida entrou a esposa dele, o apóstolo perguntou para ela: vocês venderam, portanto, essa herdade? E ela falou: sim, portanto, mentindo também. Ou seja, a propriedade era de Ananias e Safiras. Eles não eram obrigados a vender, poderiam não vender, ou poderiam vender e ficar 100% com valor. Mas porque eles quiseram participar de um propósito, fazer algo, mostrar algo que não era aquilo que eles tinham no coração. Então eles agiram com engano. Quando venderam a propriedade, o inimigo começou a trabalhar no coração deles. Não, não dá todo não, devolve todo não, devolve uma parte. Você vai devolver uma parte e vai falar que vendeu por esse valor aí. Ou seja, a tentação veio para o Ananias e ele cedeu à tentação. Judas cedeu à tentação, achou que era o certo vender Jesus. Ananias cedeu à tentação, achou que era o certo mentir para os apóstolos, falando que tinha vendido aquela propriedade por aquele valor e não foi por aquele valor. Aí o terceiro exemplo que eu vou citar é Davi. Davi, ele cometeu um adultério, você encontra isso em 2 Samuel, capítulo 11. Davi, ele cometeu um adultério, foi cúmplice, posso até dizer que ele foi um homicida, porque ele mandou o general do exército colocar o homem traído em linha de frente para morrer. Quando Davi foi cometer aquele adultério, na concepção dele era o certo a fazer. Ele cometeu um adultério, trouxe uma consequência grande de coisas ruins na vida dele, justamente por causa daquele adultério. Mas na mentalidade dele era o certo a fazer. Nós temos que ter um cuidado, irmãos, porque quando o inimigo começa a nos cegar, nós achamos que nós estamos certos. Hoje é comum você encontrar pessoas que acham certo não ir mais na igreja. Eu não vou mais na igreja. Você já encontra pessoas que já congregam do seu próprio jeito. Eu vou quando eu quero, do jeito que eu bem entendo. Se eu não quiser, eu não vou. As pessoas não estão notando que o inimigo, aos poucos, tem cegado a visão espiritual e tem levado a pessoa para um patamar de destruição, para um patamar de engano, para um patamar de esfriamento espiritual, para um patamar de destruição. Continuando, os três foram enganados pelo inimigo. Falando de tentação, quando surge um pensamento pecaminoso na sua mente, você não pecou. Só peca quando o mau pensamento vem e você aceita. Vem o mau pensamento, você não pecou. Você não consegue ter um controle de alguns pensamentos que vai surgir na sua mente. Você peca quando você aceita e alimenta. Então veio um mau pensamento, veio um pensamento de adultério, veio um pensamento errado, repreenda em nome de Jesus e mude o foco da sua mente. Ser tentado não é pecado, pecado está em ceder à tentação. Quando vem um mau pensamento e você aceita o mau pensamento e você alimenta o mau pensamento, é aí que você está pecando. No caso de desejar uma pessoa que não é o seu cônjuge, a Bíblia chama de adultério. Continuando. A tentação é menor que você. 1 Coríntios capítulo de número 10, versículo de número 13 está escrito: não veio sobre vós tentação senão humana,
Mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que possais suportar. Para um pouquinho. A tentação, irmãos, ela é menor. Aquele desejo que veio sobre Judas de vender Jesus era menor do que ele. A tentação é menor do que nós. Aquele desejo que veio de Ananias e Safiras, mentir o preço da venda da propriedade para os apóstolos, aquela tentação era menor do que eles. Aquela tentação que veio sobre Davi para cometer um adultério era menor do que ele. A tentação que vem sobre mim, sobre você, sobre qualquer pessoa é menor do que nós. Seja lá qual for a tentação. É a tentação de um adultério, é uma tentação de uma prostituição, é uma tentação de beber, é uma tentação de fumar, de usar drogas, seja lá qual for a tentação, ela é menor do que você. Você é maior do que a tentação. É tanto que a Bíblia vem e fala: não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que possais suportar. Tem um escape. Ore mais, se consagre mais, medite mais nas Escrituras Sagradas, frequente mais a igreja, faça um devocional diário, cuide do seu espírito. Você pode ter certeza que vai ter a saída para você fugir dessa tentação, seja ela qual for. Vamos continuar. O apóstolo Paulo teve receio que os irmãos de Coríntios se apartassem da pura e sincera devoção que o esposo, que é a igreja, deve ter para com seu marido, que é Jesus Cristo. Ele mostrou que espiritualmente nós somos casados com Cristo e que a nossa devoção tem que ser total para com Ele. Vejamos 2 Coríntios, capítulo de número 11, versículo número 3, que está escrito: mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também seja de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos, e se apartem da simplicidade que há em Cristo Jesus. A esposa, que é a igreja, nós somos a esposa, nós somos a igreja, tem que ser fiel ao esposo. A igreja tem que ser fiel a Cristo. Assim como a igreja tem que ser fiel a Cristo, é o querer de Deus que o marido seja fiel à esposa e a esposa ao marido, ou vice-versa. Ou seja, o apóstolo Paulo estava preocupado com os irmãos de Coríntios, com medo, com receio deles se contaminarem e traírem o esposo. Quem era o esposo? Quem é o esposo da igreja? Cristo. E quando é que nós traímos Cristo? Quando nós nos entregamos ao pecado. Então, trazendo para quem é casado, quando você adultera, você não está traindo só o seu cônjuge, você está traindo também Jesus, porque você é a noiva de Cristo. Você faz parte da igreja, você é a noiva de Cristo. Então, o ato de pecar é algo muito sério. Mas nós traímos Cristo não só com adultério para quem é casado, traímos com a prostituição para quem é solteiro, traímos com a murmuração, traímos com a infidelidade, seja lá ela qual for, traímos quando nos entregamos aos desejos carnais, quando mentimos, quando nós estamos agindo com mentira, nós estamos traindo Cristo, estamos traindo o esposo, nós na qualidade de esposa, na qualidade de igreja. O apóstolo Paulo, ele mostrou essa preocupação, com receio que, assim como Eva tinha sido enganada, assim como Adão tinha sido enganado pelo inimigo, aquelas pessoas fossem enganadas também. Irmãos, nós estamos vivendo um período onde cada dia que passa a igreja de Cristo é atacada, a igreja de Cristo é ridicularizada nas redes sociais. Nós temos que ter um cuidado para o inimigo não endurecer o nosso coração, achando que não é mais necessário congregar, achando que não é mais necessário ir na igreja, achando que nós podemos buscar a Deus de qualquer jeito, de qualquer maneira, e esquecer das orientações que o Senhor nos passa. Nós temos que ter esse cuidado, nós temos que ter esse zelo. Então vamos continuar. Orientação de Deus para os seus servos. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 18 ao 20, está escrito: fuja da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu corpo.
Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço? Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Olha que interessante, fugir da prostituição. A Bíblia Sagrada, ela não manda você enfrentar a prostituição. Os ensinamentos de Cristo mandam você ser valente, manda você ser corajoso, manda você enfrentar os obstáculos de cabeça erguida, mas quando o assunto é prostituição, o ensinamento é: fuja. Por quê? Porque não tem homem forte, não tem mulher forte quando o assunto é prostituição. Ou você foge ou você cai. No trabalho, você começa a se prender emocionalmente com alguém, fuja dessa pessoa. Se você não fugir, você vai acabar caindo. Quando o assunto é prostituição, a Bíblia deixa bem claro: fuja. Aí aqui menciona: todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Aqui está falando o quê? Que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Quando nós nos prostituímos, quando nós adulteramos, nós estamos o quê? Contaminando o corpo que é morada do Espírito Santo. Nós tiramos das nossas vidas o Espírito Santo e nós trazemos o quê? Os demônios, a prostituição, o espírito da prostituição. E nós começamos a padecer na vida. Nós começamos a perder a visão de reino. Nós começamos a entrar no plano 100% natural e esquecendo que existe um espiritual, esquecendo que existe um julgamento após a nossa morte. E aí, lendo mais uma vez essa parte desse versículo, porque foste comprados por bom preço. Nós fomos comprados pelo sangue de Cristo naquela cruz. Cristo veio, foi crucificado, massacrado, humilhado, morto, torturado. Nós fomos comprados por bom preço, preço de sangue. Glorificai, pois, ao vosso Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Como é que nós glorificamos a Deus com o nosso corpo? Glorificamos a Deus com o nosso corpo, conservando Ele, não se entregando ao pecado, andando em santidade. Quando é que nós glorificamos a Deus com o nosso espírito? Justamente, não ter fermento em nossas vidas, nós sermos servos do Senhor, verdadeiramente purificados, sem religiosidade, sem fanatismo, com visão de reino, amando a todos, respeitando a todos, estando no centro da vontade do Senhor. Então o nosso corpo e o nosso espírito pertencem a Deus e foram comprados por bom preço, preço de sangue. Então você não pode ser um cristão acomodado, um cristão que não ora, um cristão que não vai à igreja, um cristão aprisionado no pecado. Quando o som da vida tem 10, 15 tipos de pecados que precisam ser tirados para fora, e são pecados que desde a juventude que Deus tem cobrado, que Deus tem mostrado, e a pessoa não muda, continua no caminho errado. Tem que mudar, porque vai chegar o dia do acerto de contas. Mas vamos continuar. Como vencer a tentação da prostituição e do adultério? Vejamos exemplo. Disse Jó: fiz concerto com os meus olhos, como pois o fixaria numa virgem? Você encontra em Jó capítulo 31, versículo 1. Jó, ele mencionou que fez um concerto com os olhos dele, como ele iria olhar para uma virgem. Em outras palavras, Jó era um homem casado, ele fez um concerto: eu vou olhar para minha esposa, eu não vou ficar cobiçando, desejando outras mulheres, outras belezas, eu vou concentrar na minha. Ou seja, nós temos que ter esse cuidado, porque você deixa de admirar o que Deus te deu, você começa a admirar lá fora, pensa que não, você perde o foco, pensa que não, a sua visão é contaminada, é distorcida, pensa que não, você se arrebenta, você se desvia. Então faça um concerto com os olhos. Não é agora você andar de cabeça baixa, não é você agora, eu não posso olhar para lugar nenhum, não é isso não. Você pode olhar para todo mundo, mas peça para Deus para você ter olhos santos. Você vem olhar para cada mulher e enxergar nela a sua irmã, a sua mãe.
Você ter os olhos purificados, não ficar cobiçando aquilo que não te pertence. Lógico, quando eu falo mulher, mas se engloba também para os homens, né? Vice-versa, as mulheres olhar para os homens com respeito, ou vice-versa. E aqui Jó falou: fiz um concerto com os meus olhos, como pois os fixaria numa virgem? Jó, na qualidade de homem casado, se recusava a admirar o corpo de uma outra mulher que não fosse a dele. Observamos agora as suas qualidades. Jó capítulo 1, versículo 1 está escrito: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e era este homem íntegro, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Jó, ele se desviava do mal. Você encontra muitos cristãos procurando o mal. Não, se desvie do mal. Como é se desviar do mal? Se desviar do pecado. E como é que eu sei que é pecado? É só você conhecer as escrituras sagradas. Se eu sou um rapaz solteiro, eu quero me desviar do mal, eu não vou ficar me prostituindo. Se eu sou uma pessoa que conhece a palavra de Deus, eu sou um homem casado, como é me desviar do mal? Não vou ficar me prendendo em uma outra mulher. E a mulher casada não ficar se prendendo em um outro homem. É se desviar do mal. Jó, ele era um homem reto, um homem íntegro, um homem temente a Deus e que se desviava do mal. Se afastava daquilo que era errado. Se afaste. Pode ter certeza que Deus tem bênção. E aí Tiago capítulo 4, versículo de número 7 está escrito: sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Como assim? O que é se sujeitar a Deus? É você estar à disposição de Deus, você está obedecendo a Deus. Por que é que a Bíblia fala resistir ao diabo? Porque ele vai trazer a tentação. E quando você resiste, o que acontece? Ele foge. Eu vou citar um exemplo. Quando eu parei de beber, assim que eu parei de beber, começou a vir os desejos da bebida. O desejo cada vez mais forte. Eu chegava a sentir o gosto da bebida, sem beber. Aquilo era o quê? Era o inimigo tentando trazer para a minha vida a bebida novamente. Então o que eu fiz? Eu resisti. Como assim? Eu não bebia. Eu tomava refrigerante, eu tomava água, eu tomava café, eu chupava bala, fazia alguma coisa, mas eu não bebia. E aquele desejo começava a apertar, mas eu não cedia. Eu estava fazendo o quê? Resistindo. Chegou o momento o quê? Que aquele desejo foi embora. Por que o desejo foi embora? Porque o inimigo foi embora. Na hora que o inimigo vai embora, o desejo some. É do mesmo jeito do cigarro. Eu quero fumar, bate aquele desejo de fumar, aquela sede incontrolável de querer acender um cigarro. Você fala não. Você pode ter certeza, vai chegar o momento que o inimigo vai falar: não adianta eu tentar porque não tem jeito. Vai embora. E quando ele vai embora, o que acontece? Você vai olhar para o cigarro e ter nojo. Isso é para qualquer tipo de pecado. É para qualquer situação. Quando você resiste, a tentação parece que fortalece, mas não se esqueça, a tentação é menor do que você. E você continua resistindo, a tentação é menor do que você, mas aparentemente é maior, mas não é. E você continua firme. Chega o momento que você é liberto. Do mesmo jeito, droga. Pastor, não consigo ficar sem usar droga. Consegue. Se você bater o pé e falar: eu não vou mais usar. Não é você ficar falando para as pessoas: eu não vou mais usar, eu não vou mais usar. Não fala para ninguém não, fique na sua. Simplesmente viva cada dia. Hoje eu não vou usar. Não faça planos para o amanhã, faça planos para hoje. Hoje eu não vou usar. Ok. Quando for amanhã, quando você acordar, que você notar que você não usou, vai trazer uma paz tão grande, uma alegria tão grande no seu coração, mas vai dar o desejo de usar novamente. Aí você faz o plano: hoje eu não vou usar, hoje é segunda-feira, eu não vou usar. Esquece a terça, é hoje, segunda. Quando finalizar segunda-feira, quando acordar na terça-feira, você vai olhar, você vai ter orgulho de você. Nossa, eu já estou 2 dias sem usar drogas. Só que o desejo vai apertar. Hoje é terça-feira, eu não vou usar. Esquece quarta, eu não vou usar hoje. Quando finalizar terça-feira, quando você acordar na quarta-feira, você vai olhar para trás, a alegria vai estar maior. Nossa, eu consegui ficar 3 dias sem usar.
E nessa brincadeira, irmãos, aí se prepara, porque o inimigo vai mandar gente com droga para você, gente te dando droga, gente te oferece, olha, acontece, vai ter isso aqui, rapaz, tu não está sabendo, está liberado geral. Não vou. Vai chegar um momento que aquela tentação vai fazer o quê? Vai sumir, vai desaparecer, você vai ter nojo das drogas. Quando você se lembrar quem era você, você vai ter nojo do que você era. Isso mostra o quê? Uma obra do Espírito Santo sendo aperfeiçoada na sua vida. Mas isso não é só droga não, é tudo, irmãos. É pornografia, é tudo. Pastor, sou viciado na pornografia, em rede social, é tudo. É um dia após outro, não faça plano, a partir de hoje nunca mais. Não. Hoje eu não vou usar. Hoje eu não vou acessar a pornografia, esquece amanhã. Amanhã do mesmo jeito. Hoje eu não vou usar. Porque às vezes o ser humano, irmãos, dá uma de empolgado. Não se prepara para a batalha e dá uma de empolgado. Nunca mais eu bebo. 2 dias depois já está com porre. A Bíblia fala que a ferida do justo é como o nascer do sol. Vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. As batalhas da vida você vai vencendo cada dia, dia após dia. Não se concentre para amanhã, sendo que amanhã você pode nem estar vivo. Se concentra no hoje. Viva o hoje. Esteja em comunhão plena com Deus hoje. Viva o dia de hoje como se fosse o último dia da sua vida. Não que você esteja fazendo plano de morrer, mas nós sabemos que para morrer, basta estar vivo. Então a Bíblia vem e fala: sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Coloque em prática tudo que o Espírito Santo falou em seu coração. Envie seu nome para a oração no WhatsApp do Pastor Elton, código 92 9985 2854. Deus abençoe a todos. Feche os olhos, por favor. Coloque a mão no coração. Vamos falar com Deus. Pai, obrigado, Senhor, por esta mensagem que o Senhor nos trouxe. Que o Senhor, meu Pai, possa abençoar todas essas pessoas, que elas sejam alcançadas por Ti, fortalecidas por Ti. Aprendemos mais o ensinamento do Sermão da Montanha, e eu Te peço, meu Pai, que este ensinamento possa produzir muitos frutos na vida de todos. É o que eu Te peço, Pai, em o nome do Teu Filho Jesus Cristo, para a Tua glória. Amém. E você que crê, aplaude o Senhor Jesus Cristo bem forte, que Ele merece